Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos a nossa meditação. A meditação está saindo um pouco mais tarde, por conta que eu estou ministrando todos os dias à noite. É uma semana de oração na minha igreja, a igreja a qual eu frequento aqui na minha cidade. E aí eu gravo os vídeos quando eu chego da igreja. Então, por isso que nessa semana os vídeos estão saindo um pouquinho mais tarde, tá bom? Mas não se preocupa que todos os dias nós teremos o nosso encontro, pela graça de Deus. Bom, antes de conhecer qual será o tema de hoje, nossa meditação no texto bíblico, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós orarmos e logo em seguida meditarmos na palavra de Deus. Vamos orar então? Senhor Deus, que estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor reservou para nós podermos meditar na tua palavra, fazermos reflexões a respeito daquilo que te agrada e daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, Pai. Dai o teu santo e bom Espírito, pois é Ele que nos dá discernimento e a instrução correta para vivermos uma vida aprovada perante Ti. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje, segunda-feira, dia 6 de maio, o nosso tema é gigante. O texto bíblico para a nossa reflexão se encontra no livro de Jeremias, capítulo 20. O versículo é o 11, que diz assim, Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afronta perpétua, que jamais será esquecida. Existe uma lenda muito famosa a respeito de gigante, que fala mais ou menos assim: havia um gigante na Escócia e outro na Irlanda. Esses gigantes eles não se davam muito bem e eles viviam sempre em conflito. E aí eles ficavam jogando pedras, rochas enormes de um lado para o outro. Por isso que as pessoas acreditam, por meio dessa lenda, que criou-se o caminho das 40 mil colunas de pedras que são encontradas no nordeste da Irlanda. Está na meditação aqui, dei uma pescadinha para poder lembrar. E aí chegou um belo dia, foi criada ali uma passagem, né, entre a Irlanda e a Escócia, e aí o gigante irlandês, que era maior, mais forte, decidiu resolver a sua questão com outro gigante pessoalmente. A esposa do gigante escocês, temendo ali pelo seu marido, ela teve uma ideia. Olha como as mulheres são uma bênção na vida dos homens. Ela disse o seguinte: olha, para que não aconteça nada com meu marido, eu vou trajá-lo aqui como se fosse um bebê. E aí quando o outro gigante vê, ele vai ficar com medo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o gigante irlandês, quando o gigante escocês chegou para ver o gigante escocês, ele disse: nossa, se o bebê é assim, imagina o pai dele. E aí ele voltou para a Irlanda, para a Escócia, e ali ele ficou tranquilo. É apenas uma lenda que fala sobre gigantes. Mas, será que a Bíblia fala sobre gigantes? Claro. A Bíblia fala de um povo chamado Anak, os Anakins. Era uma raça de pessoas gigantes. Um deles ficou muito conhecido. Era conhecido como Golias, chamado como Golias. Ele ficou conhecido não porque ele era alguém vitorioso, mas porque foi derrotado por um rapazinho muito inferior. O povo de Israel, na sua relação com os gigantes, nunca tiveram uma boa relação. A Bíblia fala ali que Moisés, em um determinado dia, mandou ali alguns espias para Canaã, a terra prometida a eles, para eles olharem, investigar e ver quais eram os pontos fracos daquela terra. Quando eles voltaram amedrontados, pelo menos a maioria deles. E disseram: olha, não tem como a gente conquistar essa terra. Lá o povo é gigante. Nós, em comparação a eles, não passamos de gafanhotos. Nós seremos trucidados, nós iremos perder. Não tem como a gente vencer esses gigantes. E aí, um belo dia, um gigante chamado Golias começou a afrontar não somente o povo, mas o Deus desse povo. Começou a falar mal de Deus. E aí, de maneira cômica, Deus utiliza um rapazinho magrinho, frágil, pequeno,
para mostrar para o seu povo sem fé que eles não precisam ter capacidade, serem gigantes, terem força para derrotarem os gigantes da vida que aparecem diante de nós. Eles só precisam contar com o maior de todos os gigantes, que é o nosso Deus. Jeremias sabia muito bem a respeito disso. Jeremias ele passou por maus bocados na vida. Foi açoitado, foi humilhado, foi aprisionado, foi jogado dentro de cisterna. Sofreu muito. Quando a gente medita na história de Jeremias, a gente fica se perguntando como ele conseguiu superar tudo isso, sobreviver a tudo isso. O segredo de Jeremias foi o mesmo segredo de Davi. Ele se apoiava no gigante mais poderoso, a saber, o nosso Deus. O ponto de reflexão para mim e para você é: gigantes, eles de vez em quando aparecem. Normalmente os gigantes nos colocam medo, faz com que a gente fique amedrontado, receoso. Mas sabe, eu e você não podemos esquecer, nunca, jamais, que existe um gigante que está do nosso lado, à nossa disposição, pronto para lutar as nossas batalhas, pronto para vencer em nosso lugar. O que é preciso? Fazer o que Jeremias fez, fazer o que Davi fez, se apoiar nesse gigante, buscar a presença desse gigante, buscar a proteção dele. Toda vez que eu e você fizermos isso, nenhum gigante de cara feia vai nos causar medo, vai nos derrotar. Se, todavia, nosso gigante estiver presente. Chegamos ao fim do nosso momento com Deus. Hoje falamos sobre gigante. Descobrimos hoje que nós temos um guerreiro poderoso à nossa disposição, a saber, o nosso todo-poderoso Deus. Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal e que te traga aqui novamente amanhã para mais uma vez nós termos o nosso encontro com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.